Fala pessoal, tá na área aí o professor e engenheiro Charles Oliveira, trazendo para vocês mais uma história de reforço estrutural. No vídeo anterior, se você der uma olhadinha em cima, eu trouxe a diferença entre reparo estrutural e reforço estrutural, que são duas palavrinhas muito parecidas, usado muitas das vezes como sinônimo, pelas pessoas mais leigas. Contudo, tem toda uma fundamentação técnica para se definir se é um reforço estrutural ou um reparo estrutural. E lá eu falei que ia contar uma história para vocês. E eu vou dar sequência na história. Lembra que eu falei que fui procurado por um cliente para que eu pudesse verificar para ele a situação de um reforço estrutural, de uma estrutura no qual havia uma fissura numa residência de um determinado cliente. Chegando lá, a primeira coisa que eu fiz, já fui conversando com ele, tentando fazer o processo de anamnese. E o que é anamnese? E hoje eu vou, dentro dessa história, contar para vocês como se deve ser feita uma anamnese de forma correta dentro da engenharia civil. A anamnese, muito utilizada na parte da medicina, a gente de forma muito automática, quando a gente está com um problema de saúde, a gente procura ao médico e a gente chega nesse médico e a primeira coisa que ele pergunta é: o que eu posso te ajudar? O que você está sentindo? Tem alguma coisa que está te incomodando? Conta para mim. É isso que ele quer ouvir. Nada mais é do que o início da anamnese. Por quê? A anamnese é o levantamento de dados anteriores que você vai conhecer e transmitir àquele que vai te ajudar. Na engenharia civil, quando nós entramos no processo de anamnese, a gente começa fazendo algumas perguntinhas básicas e importantes de acordo com cada situação no processo de inspeção predial, no processo de vistoria técnica. Então, uma das coisas que eu fiz durante a minha visita àquele cliente, foi perguntar: bom, você tem algum projeto dessa sua casa? Então a primeira resposta que eu esperava era: não tenho, que é o que mais a gente ouve, principalmente de casas mais antigas, normalmente feita sem ali um projeto pré-especificado. E isso quando você responde para ele: não, beleza, você não tem um projeto, mas você conhece como que foi feito o sistema construtivo? Então você faz perguntas, mas você melhora as condições para a sua resposta. Você que fez essa obra, é lógico que eu sei que não foi ele como pedreiro que construiu a obra, mas foi ele, às vezes, o investidor, foi ele quem contratou as pessoas. E normalmente ele vai responder: sim, foi feito com o São Antônio que fez a obra lá pra gente, o pedreiro que mexeu pra gente na obra. Aí eu começo: tem quanto tempo que você tem essa construção? Olha, já tem mais ou menos uns 20 anos, eu comecei essa construção junto com meu pai, depois eu mudei para lá, e ele vai me contando a história dele, eu vou tentando absorver as informações técnicas, e direcionado pelas minhas perguntas, as respostas deles vai me alimentando de informação. Então, durante a minha conversa, eu pergunto para ele: e deixa eu te perguntar, você já teve algum problema de infiltração na sua casa? Esses problemas aí de vazamento de água, alguma coisa? Você lembra de alguma coisa disso? Ah, sim, já tivemos. O telhado ali começou a vazar água, uma boia estourou lá e teve um problema danado. E eu começo a analisar se tem um nexo causal, se tem uma relação entre aquilo que ele está me contando com aquilo que eu estou analisando, que eu estou verificando. E aí eu pergunto: e aqui nessa região aqui da onde você está com um problema? Teve algum problema de infiltração? Teve algum problema por aqui? Passa alguma tubulação de esgoto nessa região? Passa alguma tubulação de água pluvial ou de água fria aqui nessa região? Aonde passa a sua água que vai para o esgoto? Ela está jogando em qual caixa? Me mostra suas caixas. E aí sim, a gente vai conversando, andando, ele me mostra as caixas de esgoto, eu faço uma inspeção visual, Todo o processo de anamnese, ele começa pela conversa, ele começa para que você possa buscar através das suas perguntas a resposta para te subsidiar ao diagnóstico, que é o papel mais importante dentro da engenharia diagnóstica, é diagnosticar, e a anamnese é o primeiro passo. E aí sim, conversando com ele, eu faço umas inspeções, verifico para ele: bom,
aqui no segundo andar, no terceiro andar, no quarto andar, o que que funciona? Funciona alguma coisa comercial? Alguém já alugou esse imóvel para colocar alguma coisa? Então são perguntas que você pode fazer, e aí é um caminhão de perguntas, porque cada caso, né, vai ter ali um conjunto de perguntas que você pode fazer para tentar te responder sobre o que você realmente precisa saber. E aí eu perguntei para ele, tá, como eu estou vendo aqui, nós estamos com uma trinca aparentemente na sua viga, né? Aparentemente tem aqui, né, um probleminha que a gente precisa observar com cuidado, porque é uma fissura, uma trinca, né, ali na sua viga. Depois a gente pode até falar na diferença entre fissura, diferença de trinca, né, que todo mundo fala, mas ainda não tem uma norma regulamentada falando diretamente o que é trinca, o que é fissura, mas isso aí a gente deixa para um outro momento. Mas vamos lá, chamando aquilo ali de fissura ou chamando de trinca, eu preciso tentar buscar através do diagnóstico para poder tratar aquilo ali, para fazer o reforço ou o reparo necessário. Mas e aí? Dentro da minha anamnese, eu consegui buscar poucas informações. Olha, era uma construção, tem mais de 20 anos que foi construída pelo São Antônio, não tem projeto estrutural, e agora que eu localizei essa fissura. E aí eu pergunto, tá, você viu essa fissura, ela tem aumentado durante o tempo, ou não? Ou você começou a ver, ela já está aí parada dessa mesma forma? Aí ele me respondeu, não, foi agora quando eu chamei o São Antônio, porque eu estou querendo colocar uma escada ali atrás e fazer um pequeno escritório aqui em cima para meus filhos estudarem. Então eu estou querendo levantar mais um andar. E aí na hora que ele foi olhar, ele que me mostrou essa trinca. Opa, agora eu já tenho uma informação boa. É reparo ou é reforço estrutural o meu serviço? Opa, na hora vai ter um novo uso em cima da laje, então eu não tenho que preocupar só com aquela fissura, com aquela trinca na viga. Eu tenho que preocupar, sabe com o quê? Com a nova carga que vai ser recebida naquela estrutura. Lembra da concepção inicial? Vai receber nova carga na laje, a laje vai jogar as cargas para vigas, e essa minha viga tem que estar preparada para receber a carga, que vai jogar para os pilares e que vai jogar para a fundação. E aí mudou toda a conversa, mudou toda a concepção, porque na verdade ele não quer tratar, ele não quer reparar aquela fissura, ele quer fazer mais um andar sobre aquela estrutura. Então a minha visão durante esse meu início de conversa, que a gente chama de anamnese, já me trouxe muitas informações para resolver o problema do meu cliente. Na verdade, o que ele quer não é resolver o problema da trinca que está na viga. O que ele quer é construir em cima, e eu preciso ir direto naquilo que ele precisa. E aí eu vou estar passando para ele a situação de que é preciso fazer uma análise da estrutura e, se for o caso, um reforço estrutural para suportar as novas cargas. E aí sim, durante o processo de reforço estrutural, nós vamos examinar e tratar aquelas fissuras de maneira adequada para que o conjunto da estrutura possa ali receber a nova carga. Então, na verdade, o que o meu cliente precisava era uma consultoria sobre se a estrutura que ele tinha na casa aguenta mais um andar. Então veja que não é muito simples, né? Não é uma coisa muito tranquila. Então não é só fazer um laudo mostrando que tem uma fissura, detectando aquela fissura, constatando aquela fissura. Não, não é só isso. O que ele precisa é de Romeu e Julieta. Ele precisa de um laudo onde a gente traz o diagnóstico, faz o levantamento e entregue para ele um projeto de reforço estrutural para atender a situação dele. E é isso que eu quero ajudar vocês, né? A gente entregar ao nosso cliente a nossa venda Romeu e Julieta. Você, através de Romeu, entrega um laudo onde você levanta as informações iniciadas pela anamnese, né, passa por todo um prognóstico, chega num diagnóstico final e traz uma terapia, onde a terapia vai ser o projeto
de reforço estrutural. Romeu e Julieta, laudo mais projeto de reforço estrutural. E é isso que eu vou ajudar vocês. Então, nesse primeiro vídeo, a gente falou um pouquinho sobre a parte de anamnese. E agora a gente vai partir para o próximo passo e eu vou continuar essa história com vocês até chegar ali no reforço estrutural propriamente dito que a gente estabeleceu para aquela construção. Então, no mais, espero que vocês fiquem junto comigo aí e no próximo vídeo nós vamos falar sobre o diagnóstico. É a parte mais importante que nós temos para fecharmos um laudo de estruturas. Um laudo bem feito, ele tem que ter início e fim. E o fim dele é o diagnóstico e através de um bom diagnóstico você consegue tratar, você consegue solucionar e aí a gente vende Romeu, que é o laudo, e vende a solução, que é Julieta. Então é isso aí, fica comigo que nós vamos falar mais sobre Romeu e Julieta no nosso próximo vídeo. Grande abraço para todos e vai que o mundo é seu!